Com base no texto, assinale a alternativa correta. Nas sociedades, então, divididas em classes, o feiticeiro passou a repartir sua função social com o artista e o sacerdote. Ele repartiu sua função social, que na realidade nós temos no texto. Olha, o papel do feiticeiro, ele era repartido. Não era o feiticeiro, eu vou repartir a minha divisão aqui, vou repartir isso daqui. Não, ele não repartiu o seu papel entre o artista e o sacerdote, não. O papel do feiticeiro era repartido entre o do artista e o sacerdote, aos quais se acrescentaram depois o médico, o cientista e o filósofo. Então, não é o feiticeiro que repartiu nada. Na realidade, o feiticeiro também viu agora a seguir o artista, o sacerdote, posteriormente o médico, cientista, filósofo, essas divisões. Né? Foi percebendo, a sociedade foi percebendo essas divisões. Isso não quer dizer que o feiticeiro passou a repartir sua função com alguém. Não é isso. Beleza? Letra B. A autoridade do artista no desempenho de sua função era inquestionável, assim como a do feiticeiro. A primeira coisa que eu vou dizer para você sobre a autoridade do feiticeiro, tá? Ele falou que a autoridade do artista, assim como a do feiticeiro, ele falou que a autoridade era inquestionável. Na realidade, é o seguinte: o feiticeiro na primitiva sociedade tribal era, no mais profundo sentido, um representante, um servidor do coletivo. E seu poder mágico acarretava o risco de levá-lo à morte. Então, seu poder não era inquestionável, não. Ele podia ser levado à morte. Concorda comigo? E o texto não fala efetivamente da autoridade do artista ser inquestionável. O que se fala do artista aqui, ó, é que a sua função social era imperativa, indiscutível, da mesma forma que tinha sido a do feiticeiro anteriormente, em outra situação, beleza? Mas veja, a autoridade dele era inquestionável, ele poderia ser levado à morte. Isso já derruba essa possibilidade. Concorda comigo? Fora, então, alternativa C. A função do artista era oferecer um modelo de comportamento para preparar os indivíduos para o mundo da divisão do trabalho. De novo. A função do artista era oferecer um modelo de comportamento. Então, o artista ele moldava um estilo. Tinha ali, então, um modelo de comportamento. Para quê? Para preparar os indivíduos para o mundo da divisão do trabalho. Então ele articulava um modelo e a partir dali ele preparava as pessoas, os indivíduos, para o mundo da divisão do trabalho. Não é isso que o texto colocou. O texto informa para a gente o quê? Ele fala para a gente o seguinte, olha só. Falando então aqui, né? Não se espera que importune o público com sua vida privada, falando do artista, seus assuntos particulares, sua personalidade é relevante e ele é julgado apenas por sua habilidade, em fazer-se o eco e o reflexo da experiência comum dos grandes eventos, ideias do seu povo, de sua classe, do seu tempo. Então, basicamente, ele expressava as ideias do seu povo. É isso, refletia. Ele não estava modelando o comportamento do povo. Ele não modela. Sua função social era imperativa, indiscutível, da mesma forma que tinha sido o feiticeiro anteriormente. A tarefa do artista era expor ao seu público a significação profunda dos acontecimentos. Até agora, não se falou sobre algo modelar que o artista tinha para impor à sociedade, fazendo compreender claramente a necessidade e as relações essenciais entre o homem e a natureza e entre o homem e a sociedade, desvendando-lhe o enigma dessas relações. Cabia a ele levar o sentido de autoproteção do povo, da sua cidade, da sua classe, da sua nação. Cabia a ele libertar da insegurança, tirar a insegurança, tirar da insegurança os homens que tinham entrado para o mundo da divisão do trabalho. Já tinham entrado para o mundo. Então, não era aquele modelo que ele preparava para que essas pessoas entrassem nessa divisão de trabalho. Não é essa a ideia. Já é algo existente. Então, veja, cabia a ele libertar da insegurança de vida e das angústias de uma individualidade ambígua e fragmentada os homens que tinham emergido para o mundo da divisão do trabalho. Eles já tinham emergido para o mundo da divisão do trabalho. Não era algo que se preparava para que pudessem emergir, tá?
Então, está fora por conta disso. Não há um modelo de comportamento prévio preparando os indivíduos para o mundo da divisão do trabalho. Não é isso. Letra D. Ao artista coube o papel de resgatar o modo de vida coletivo. Olha aí, ó. Coube o papel de resgatar o modo de vida coletivo, primando pelo coletivo, em face das relações sociais decorrentes da divisão do trabalho. Em face das relações sociais decorrentes da divisão do trabalho. Vamos lá, vamos observar aqui. Olha só. Cabia a ele, olha só aqui, ó, libertar da insegurança de vida, das angústias de uma individualidade ambígua e fragmentada, os homens que esses homens tinham emergido para o mundo da divisão do trabalho. E eles tinham certa insegurança disso, certa angústia disso. Então, cabia a ele libertar da insegurança de vida e das angústias de uma individualidade ambígua e fragmentada os homens que tinham emergido da sólida comunidade primitiva para o mundo da divisão do trabalho. Então, esse mundo da divisão do trabalho gerava homens com insegurança e angústias. E cabia ao artista libertar dessa insegurança e angústia esses homens. Cabia a ele conduzir a vida individual de volta à existência coletiva. Está vendo só? Então havia conflitos de classe e ele então primava pela existência da vida coletiva. Unir o pessoal ao universal, à coletividade, restaurar a unidade humana perdida, a nação. Por isso, a alternativa D de dado é a correta. Então aquela insegurança, aquela angústia é decorrente da divisão do trabalho, dessas relações sociais decorrentes da divisão do trabalho. Então ele tinha essa ideia o artista tinha o papel social, né, de desvencilhar dessa insegurança, dessa angústia. Letra E. A divisão em classes provocou o rompimento do vínculo entre culto e arte, transformando o artista em representante da sociedade. A divisão em classes provocou o rompimento do vínculo entre culto e arte. É a divisão em classes que provocou, ela é a causadora do rompimento do vínculo entre culto e arte. A divisão em classes, o texto não fala isso. O que o texto fala para a gente é o quê? Na sociedade recém-dividida em classes, o papel do feiticeiro é repartido entre o artista, o sacerdote, assim se assado. O íntimo vínculo entre a arte e o culto só gradualmente veio a ser rompido. Gradualmente, não significa que essa sociedade recém-dividida em classes foi ela que rompeu o vínculo entre a arte e o culto. Falou, ó, só gradualmente veio a ser rompido. Mais adiante, mesmo depois desse rompimento, o artista continuou a ser o representante e porta-voz da sociedade. Então você nota aí que não foi algo que a divisão de classes, a divisão em classes, não foi ela que rompeu, não foi ela que provocou o rompimento do vínculo entre culto e arte. O texto não trouxe isso. Quem foi, né, que gerou esse rompimento? Não tem aqui quem gerou esse rompimento. Beleza? Só depois veio a ser rompido. É só isso que ele falou. Mas quem provocou isso não há. Por isso nós notamos que a alternativa D de dado realmente é correta.